Olha só, gente, continuando a nossa crítica, né? Nosso estudo sobre as críticas. Vimos dos conservadores, vamos ver agora dos marxistas. Gente, aqui a crítica de Marx, né, está baseada na estrutura do seu pensamento econômico e político. Faltaria a palavra político, né? A obra principal é a questão judaica, a obra de Marx, que vai basear essa ideia que nós estamos fazendo, essa análise que nós estamos fazendo sobre as críticas aos direitos humanos. E a crítica dele se volta essencialmente ao caráter liberal da primeira geração dos direitos humanos. Por quê? Ele vai dizer, essa concepção é uma concepção que mina, que desfaz, que acaba se opondo à formação de uma consciência de classe. Então, lembre, né? Marx está aqui fundamentando a necessidade de superação do capitalismo, de uma sociedade capital, uma sociedade baseada na exploração do proletariado, e essa superação ela envolve a revolução. E essa revolução para a superação do pensamento do modelo capitalista envolve a formação de uma consciência de classe pelos proletários, para que eles, então, assumam essa revolução. Então, eu preciso da formação de uma consciência de classe para que ocorra essa revolução. Os direitos humanos, segundo Marx, minam essa consciência de classe. Por quê? Porque para que eu consiga formar uma consciência de classe, eu preciso formar uma concepção comunitária. E os direitos humanos, nesta versão liberal, estavam baseados em uma concepção atomizada da sociedade. O que é uma concepção atomizada? É uma concepção que toma os sujeitos como indivíduos isolados uns dos outros, que é o que ele critica. Nós não podemos ter uma sociedade baseada em uma concepção atomizada. A concepção atomizada é uma concepção burguesa. E, de novo, contrária a todo esse movimento de superação do capital pela revolução. Então, olha só, o que ele vai dizer a respeito dos direitos humanos? Os direitos humanos, eles se baseiam em uma concepção idealizada de homem. Eles pegam um tipo específico de homem e não toda a concepção real de homem. Qual a concepção de homem que baseia, né? Qual é o chamado aspecto antropológico desses direitos humanos de primeira geração? É um homem branco, é um homem livre e é um homem proprietário. Então, você tem um homem branco, livre e proprietário. É para esse homem que se voltam os direitos humanos. Esses direitos humanos não se voltam ao homem trabalhador, ao proletariado. Por isso, vai dizer Marx, o proletariado não está preocupado com liberdade de expressão. O proletariado não está preocupado com propriedade, porque ele não tem propriedade, ele não consegue ter propriedade. Isso é um engodo, isso é uma promessa falsa. O proletariado está preocupado com direitos reais, alimentação, moradia, ele quer ter acesso a bens básicos, ele não tem. Então, se diz, você tem liberdade de expressão. Para que se o cara não consegue? Direitos políticos, como se ele não tem propriedade e não tem direito ao voto? Esses direitos, eles simplesmente não servem ao homem trabalhador. Principalmente, gente, porque são direitos baseados em uma proposta de liberdade negativa. Ou seja, são direitos baseados na abstenção do Estado, quando esses trabalhadores precisam de ação estatal, não de abstenção. Ou seja, há uma proposta de igualdade formal que não atende o trabalhador. Lembra que nós vimos igualdade formal? Aquela igualdade apenas perante a lei que desconsidera a realidade? Não, essa igualdade formal não atende ao trabalhador perante seu empregador, por exemplo, em uma sociedade industrial. O empregado vai continuar sendo explorado e sofrendo na mão desse empregador.
e oferece uma falsa paz social. Por que falsa paz social? Porque ela suprime o conflito social, o conflito de classes existente, mas apenas suprime aparentemente. O sistema de exploração permanece, o sistema de dominação permanece, mas como você atomizou a sociedade, essa sociedade não consegue reagir. Então, o trabalhador, mesmo não tendo acesso a nada, ele acha que ele tem direito à propriedade, que não faz sentido para Marx. Que propriedade você tem? Nenhuma. Bem, como então esse trabalhador está dentro desse engodo de falsa paz social, de falsa igualdade, de falsos direitos burgueses, ele se despolitiza. Como assim se despolitiza? Ele se desinteressa, ele abre mão da luta necessária para superar esse sistema atual. Então, o grande problema é a despolitização da classe trabalhadora. Nem de toda a sociedade, né? A despolitização da classe trabalhadora, que não vai mais tomar consciência da sua condição e superar esse sistema. Então, qual é a conclusão de Marx? Direitos humanos não são necessários. Eles não são necessários porque, se nós mantivermos, eles impedem a revolução. E uma vez feita a revolução, eles não serão mais úteis, não serão mais necessários direitos humanos. Tá? Então, eles não são nem um mal necessário, eles são ruins hoje e não serão necessários lá na frente. Bem, quais são as críticas contemporâneas que nós temos aos direitos humanos? Tá? Baseadas nessas duas críticas, marxista e conservadora, gente. Bem, a primeira coisa que nós temos que ver é que ocorreu uma apropriação política do conceito de direitos humanos. Os direitos humanos, então, eles começam a ser usados politicamente. Isso é péssimo. Por que isso é péssimo? Porque as pessoas começam a achar que direitos humanos são uma questão de partido político. O partido político X se preocupa com direitos humanos, o Y não. Se nós fazemos isso, se nós deixamos o partido X ou Y se apropriar do discurso de direitos humanos, isso é péssimo para a sociedade. Porque os direitos humanos deixam de ser vistos como uma garantia de todo e qualquer ser humano. Tá? O segundo problema, e isso aqui, esses dois últimos são controversos, tá? Eu entendo que são problemas, gente. Eu entendo que são problemas. Alguns vão dizer que não. O primeiro problema, gente, é uma coisa chamada política identitária. O que é uma política identitária? É uma política, quando eu digo política, não pensa em partido político, tá? É uma posição política. É uma posição sobre a sociedade. Que vai enfatizar a minha identidade. E que vai destacar as minhas diferenças em relação aos outros. É a política que vai enfatizar, por exemplo, as demandas de gênero, de raça, de classe social. Então, assim, as minhas demandas como homem latino-americano são diferentes das demandas de um homem europeu. As demandas de uma mulher latino-americana são diferentes da demanda de um homem latino-americano. As demandas de grupos sexuais X são diferentes das demandas de grupos sexuais Y. Aí você diz, professor, mas isso é um avanço para proteger esses grupos e tal. Na verdade, gente, eu acho que o efeito dessa política ele é muito pior do que o que ele se propõe. Por quê? Como assim? Essa política ela acaba gerando uma fragmentação social que coloca as pessoas em disputa umas com as outras. Elas deixam de ver o que elas têm em comum e passam a ver as diferenças. Aí, professor, assim ela respeita a diferença? Não, ela começa a ver a outra pessoa como alguém totalmente distinto dela. Tem para resumir isso, né? Se a gente fosse pegar, professor, mas essa foi a grande luta por muito tempo. Não. A luta por muito tempo foi para erradicar as diferenças e não para destacá-las.
Então, você provavelmente já ouviu aqui o discurso do Luther King, né? Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. O dia em que brancos e negros andarão juntos, é o dia que meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Então, quando o Luther King está dizendo assim, eu tenho sonho do dia em que a questão racial não será significativa. Eu tenho um sonho onde as diferenças serão ignoradas e não onde elas serão exaltadas. De novo, vai ter a proposta, não, mas eu preciso fazer isso para proteger certos grupos. O problema não é a necessidade de proteger certos grupos. O problema é vincular os direitos humanos a isso, a dizer, a tarefa dos direitos humanos é essa. Então, dizer, não, a proposta é garantir igualdade material das diferenças, ok? Ok? É importante mesmo. O problema é quando você enfatizar muito essa política de identidades, ou seja, quem é você? Eu sou... Aí você tem que se identificar, eu sou um homem, pardo, brasileiro, latino-americano, hétero, cis. Essa é a minha identidade. Isso faz com que eu veja uma outra pessoa, que vai ter outras identidades, como alguém totalmente diferente de mim. Como se eu tivesse direitos que ela não tem e ela tivesse direitos que eu não tenho. De novo, isso rompe o tecido social, isso rompe a relação social. E as pessoas passam a se ver como inimigas umas das outras, que estão disputando quem tem mais direitos. De novo, tem pessoas que defendem isso. Eu, no entanto, estou convencido que isso é muito prejudicial aos direitos humanos. Porque, de novo, isso gera uma quebra na sociedade. Tá? O outro problema, gente, que também é muito significativo, é o chamado de discurso de direitos, ou rights talk. O que é o discurso de direitos? É a ênfase em direitos e não em deveres, e a ênfase em direitos individuais. É aquela ideia de que eu tenho o direito X e, portanto, eu não sou obrigado a agir de outra forma. Então, a pessoa ela não considera que ela tem certas obrigações sociais. Ela se considera apenas como alguém que tem direitos a certas posições. Tem um exemplo que um professor americano dá, que é o seguinte. Antes, o seu filho estava brincando na rua e aí ele chutou a bola e quebrou a janela do vizinho. Aí o vizinho saía, aí você saía e disse, desculpa que meu filho quebrou a janela, como a gente faz para resolver? Aí o vizinho, não, vamos tentar, vou pedir um orçamento e tal, o senhor paga, não, com certeza. A nossa posição hoje não é mais essa. A nossa posição hoje ok, eu vou lhe processar, a gente resolve isso na justiça. Claro, você não vai dizer isso dessa forma, né? Mas a nossa ideia o nosso discurso, as nossas conversas são baseadas em direitos, como se tudo estivesse reduzido a direitos. Vou dar um exemplo até pessoal. Um amigo meu, a gente estava conversando com um grupo de amigos, né, sobre um outro amigo. E aí conversando sobre um evento passado, e aí disseram assim, o pai do fulano tem uma péssima relação com ele e tal, e tudo que eles já disputaram, inclusive questões familiares, foi parar na justiça. E aí um amigo disse, mas, enfim, é direito do pai dele fazer isso, né, e ir para a justiça. Só que você não espera que questões envolvendo pais e filhos sejam resolvidas na justiça. Ok, de fato, é direito do pai ir para a justiça discutir questões familiares, pode ser o caso. Só que em uma sociedade normal, pais não disputam com o filho na justiça. Não é esse o local. Não é esse o local para pais e filhos resolverem problemas. Eu avaliei aquilo, a reação deles, mas é direito dele fazer isso. Como um típico exemplo desse discurso de direitos. Que, de novo, não é uma situação esporádica. Isso que assusta mais, né? É uma situação frequente. É uma situação frequente. Então, tudo nós achamos que dá para levar para a justiça. E esse, de novo, isso é um problema moral da sociedade.
Porque a gente realmente... E é por isso, né, que a gente acha que tudo dá para resolver com o processo. Não dá. Tem questões que você não resolve no processo. Mas quando você tem uma sociedade onde tudo é direito, você acha que tudo dá para ver justiça. E não dá. E, de novo, eu acho que essa também é uma crítica acertada. Os direitos humanos, eles têm que ser revistos, porque eles não podem gerar esse tipo de discurso. Que não, a gente resolve na justiça. Não é, isso não é saudável para uma certa sociedade. E, de novo, eu acho que é esse o rumo que muitos tomam. Então, outro exemplo, né? Agora, né, quando estava na situação de pandemia. Ajuste de contrato. Gente, não tinha nenhum contrato preparado para uma situação de pandemia como essa. Aí a questão toda era, como é que eu faço para processar? Como é que eu faço para processar e resolver o contrato judicialmente? Gente, tentem sentar e conversar, chegar num acordo. Por que você está pensando primeiro em processar? Então, de novo, essa é uma situação bastante problemática da nossa sociedade contemporânea, né? De novo, você achar que tudo deve ser resolvido judicialmente e tudo deve ser resolvido, de novo, por via de direitos, como se fosse esse o nosso único mediador das nossas relações sociais. Perfeito? Gente, ficou claro até aqui? Sim? Bem, aí nós encerramos aqui.